Não desista dessa pessoa. Se você está ouvindo essas palavras agora, precisa que você fique comigo. Não role a tela, não feche essa janela e não leve o que estou prestes a dizer de forma leviana. Você está ouvindo isso porque algo dentro de você ainda não soltou. E eu preciso falar diretamente com essa parte de você, a parte que ainda acredita, ainda espera, ainda sente o peso de tudo isso. Eu sou Andrea Vermont, há décadas estudando a mente humana, os padrões do coração e os processos emocionais que nós, seres humanos, carregamos em silêncio. E é exatamente com essa experiência clínica, com essa escuta profunda, que venho falar com você hoje. O que você está enfrentando agora é real. A escolha que você está prestes a tomar tem peso, um peso que ecoa no seu futuro. Você tem estado à beira de desistir, dizendo para si mesmo que talvez fosse mais fácil soltar, parar de acreditar, parar de esperar, parar de aguardar. Você mediu o silêncio, contou os dias, se esgotou tentando fazer sentido de tudo. Sua mente racional continua dizendo que já chega. Mas ouça com clareza: atraso não é negação, silêncio não é ausência, distância não é abandono. Deus ainda não terminou. Mesmo que você esteja cansado, Deus não está atrasado. Mesmo que essa estação pareça mais longa do que o esperado, Ele ainda está trabalhando. Não estou falando apenas com as suas emoções, não estou falando com a solidão ou com desejos não atendidos. Não estou falando com apego doentio ou com o medo de ficar sozinho. Estou falando com algo mais profundo do que tudo isso. Estou falando com uma obra que foi colocada dentro do seu coração, algo mais forte do que sentimentos, algo mais sólido do que lógica humana. Isso não é obsessão, não é fantasia, não é recusa em seguir em frente. Isso é um chamado, isso é um processo, isso é preparação. Quando algo é plantado no seu coração com esse tipo de peso, ele não é abandonado no meio do caminho. Cada vez que você tentou soltar e não conseguiu, questionou a si mesmo. Cada vez que orou e sentiu paz em vez de encerramento, perguntou se estava confuso. Cada vez que essa pessoa voltava aos seus pensamentos de forma inesperada, você se perguntou se era apenas fraqueza. Mas fraqueza teria ido embora facilmente. Fraqueza teria escolhido a distração em vez da fé. Fraqueza teria se anestesiado em vez de confiar. O que você está carregando exige confiança. E confiança não é acreditar somente quando tudo faz sentido. Confiança é escolher a Deus, mesmo quando nada parece claro. A Escritura não diz: confie no Senhor somente quando você entender. Ela diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Deus nunca pediu que você visse o quadro inteiro. Ele pede que você confie nele enquanto ele trabalha além do que você consegue enxergar. Você vê silêncio, Deus vê transformação. Você vê distância, Deus vê alinhamento. Você vê espera, Deus vê construção. Algumas das maiores obras de Deus acontecem silenciosamente, durante estações escondidas onde parece que nada está mudando. No entanto, o céu está se movendo com poder extraordinário nos bastidores. Não desista no meio de um processo divino. Não vá embora momentos antes de Deus revelar o que ele esteve fazendo em segredo. Não confunda desconforto com desobediência. Não confunda atraso com destruição. Isso não é o fim, isso é o meio da história. Há um medo silencioso que muitas pessoas carregam, e talvez você também esteja carregando. É o medo de estar imaginando sinais, de que o que você sente é apenas apego emocional, de que você está confundindo seus próprios desejos com a voz de Deus. Você repete conversas na cabeça, analisa momentos, e então se questiona novamente: estou me apegando a algo que Deus nunca confirmou? Estou acreditando porque Ele falou ou porque simplesmente quero que isso seja verdade? Essas perguntas não significam que sua fé é fraca. Do ponto de vista da psicologia emocional, o que observo nesse padrão é algo muito específico.
Elas revelam que sua fé está sendo testada em um nível mais profundo. Um dos maiores equívocos sobre a fé é acreditar que, se algo vem de Deus, ele sempre parecerá claro, pacífico e emocionalmente tranquilizador. Mas a Escritura nunca define fé como clareza. Fé não é certeza sobre um resultado. Fé é confiar em Deus quando a certeza não pode ser encontrada em lugar nenhum. Caminhamos pela fé e não pelo que vemos. O que vemos depende do que pode ser provado. A fé depende de quem Deus é. Deus às vezes permite confusão por uma estação, não para punir você, mas para ensiná-lo a depender dele em vez dos seus sentimentos. Quando a tranquilidade emocional desaparece, a fé é forçada a crescer. Ela deve ou desmoronar ou amadurecer. Isso não é a morte da fé, é o refinamento da fé. Do ponto de vista clínico, o que vejo repetidamente em pessoas que vivem esse tipo de processo é fascinante. A mente racional tenta resolver aquilo que pertence à esfera da confiança. E quando não consegue, interpreta o não entendimento como evidência de erro. Mas entendimento é limitado pela emoção, pelo tempo e pela perspectiva. E entendimento completo só existe em Deus. O que parece confuso para você é perfeitamente claro para Ele. Se Deus quisesse que você liberasse isso completamente, Ele forneceria uma paz que permite seguir em frente sem confusão ou arrependimento. Deus não lidera através do tormento. Se Ele está pedindo que você espere, Ele fornecerá a graça necessária para fazer isso sem te quebrar. Confusão não cancela um chamado. Silêncio não cancela uma promessa. O que você está experimentando parece silêncio, e o silêncio tem uma maneira de perturbar o coração. Quando as orações parecem sem resposta e nenhum movimento pode ser visto, a mente rapidamente assume que nada está acontecendo. Mas o silêncio no reino de Deus nunca está vazio. Silêncio é frequentemente o som do trabalho acontecendo abaixo da superfície. Você vê imobilidade, mas Deus vê movimento. Você vê ausência, mas Deus vê preparação. Você vê atraso, mas Deus vê timing perfeito. A fé exige acreditar que Deus está ativo mesmo quando a evidência visível está ausente. Se tudo o que Deus fazia pudesse ser visto imediatamente, a fé não seria necessária. Agora mesmo, coisas estão acontecendo que você não consegue ver. Você não vê as batalhas que Deus está travando por você. Você não vê a cura acontecendo em profundidade dentro de um coração. Você não vê as mentiras sendo removidas e substituídas por verdade. Deus trabalha camada por camada. Ele trabalha cuidadosamente e intencionalmente, porque cura apressada raramente dura. O que ele está construindo deve ser forte o suficiente para carregar o que vem a seguir. Muitas pessoas abandonam o processo de Deus porque confundem quietude com inatividade. No entanto, as maiores obras de Deus são frequentemente escondidas antes de serem reveladas. Em toda a minha experiência estudando padrões emocionais e comportamentais, aprendi que a cura verdadeira não pode ser forçada. Ela segue um ritmo próprio. E quando interrompemos esse ritmo por impaciência ou medo, os resultados desmoronam mais tarde. O mesmo se aplica aqui. Deus não está construindo algo que vai desmoronar em 3 meses. Ele está construindo algo que resiste ao tempo, ao peso e às pressões da vida real. Tempo não é desperdício quando está sendo usado para preparação. Se ele mostrasse tudo agora, poderia te sobrecarregar. Então, em vez disso, ele pede confiança. Confie nele quando nada parece mudar. Confie nele quando a espera parece longa. Confie nele quando as respostas ainda não chegaram. Silêncio não significa que Deus está ignorando você. Muitas vezes significa que ele está protegendo o processo. Esta estação não é um retrocesso, é refinamento. O que Deus está fazendo nos bastidores fará sentido um dia. Até lá, sua responsabilidade não é ver tudo. Sua responsabilidade é confiar nele. Se você ainda está de pé, ainda orando, ainda acreditando mesmo que se sinta exausto, reconheça o que realmente está acontecendo.
Deus está carregando você. Deus está sustentando você. Deus está fornecendo exatamente o que você precisa para esta estação. E essa graça não está sendo desperdiçada. Ela está te preparando para o que vem a seguir. Uma das lições mais difíceis durante esta estação é aceitar que o timing de Deus não opera de acordo com medidas humanas. Você conta dias, meses e anos. A cada momento que passa, você sente o peso do atraso. Mas Deus não mede o tempo da maneira que as pessoas fazem. Ele mede prontidão, ele mede crescimento, ele mede alinhamento. O que parece lento para você é frequentemente perfeitamente cronometrado para ele, porque Deus nunca chega tarde e nunca chega cedo. Ele é preciso. Quando Deus atrasa algo, nunca é porque ele esqueceu, ignorou ou hesitou. Os atrasos de Deus são preparação, não punição. Há coisas que devem ser curadas antes de poderem se unir. Há lições que devem ser desaprendidas antes que algo novo possa ser construído. Há padrões que devem ser quebrados antes que parem de retornar. Do ponto de vista da saúde emocional, sei que isso é verdade. Ninguém está pronto para receber o que não foi preparado para sustentar. Eu vejo isso repetidamente no meu trabalho. Pessoas que recebem o que queriam antes do tempo e não conseguem manter, porque o alicerce interno ainda não estava firme. Deus cuida mais de resultados duradouros do que de resultados rápidos. Ele não vai te apressar para algo que você ainda não está preparado para gerenciar. Ele não completará uma obra antes que a fundação seja forte o suficiente para suportar o que está chegando. Sementes são plantadas na escuridão antes de romper o solo. Raízes crescem fundo antes que o fruto se torne visível. Se o crescimento acontecesse instantaneamente, a planta desmoronaria sob seu próprio peso. Da mesma forma, Deus frequentemente permite longas estações onde parece que nada está acontecendo, quando, na realidade, tudo o que importa está ocorrendo abaixo da superfície. O que você não consegue ver é frequentemente mais importante do que o que pode ver. A impaciência humana pergunta: por que isso está demorando tanto? A sabedoria de Deus pergunta: o que ainda precisa ser preparado? Para você, pode parecer que muito tempo passou. Para Deus, pode haver um último ajuste ainda necessário, uma última área de cura para tocar, uma camada restante de orgulho, medo ou insegurança que precisa ser removida. Quando essas peças finais se alinharem, o movimento pode acontecer rápida e poderosamente. Deus pode preparar por anos e então mover em dias. Se você puder encontrar paz com o processo de Deus, descobrirá paz enquanto espera. Esperar não significa que você foi esquecido. Significa que você está sendo posicionado. Esta estação não é tempo desperdiçado. É tempo intencional. Deus está usando esse tempo para moldá-lo em alguém que pode receber o que ele prometeu sem se perder no caminho. Confie que o tempo dele está protegendo você, mesmo quando está testando sua paciência. O que Deus completa no tempo dele é construído para durar. Uma das realidades mais dolorosas que você pode estar enfrentando agora é a distância, seja emocional, física ou relacional. Alguns de vocês estão separados pela geografia, vivendo em cidades diferentes, países diferentes. Olham para essa distância e se perguntam como isso poderia funcionar algum dia. Outros estão lidando com separação emocional, onde a comunicação desapareceu, o contato foi perdido ou você foi bloqueado completamente. Alguns carregam o peso adicional de saber que essa pessoa pode estar atualmente envolvida com outra pessoa. Essas situações podem parecer permanentes, mas escute com atenção. As circunstâncias não têm a última palavra, Deus tem. A Escritura nos lembra de quem Deus é quando os obstáculos parecem impossíveis. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há algo demasiado difícil para mim? Jeremias 32, 27. A distância não intimida a Deus. O silêncio não o limita.
Escolhas humanas não impedem o acesso dele ao coração de uma pessoa. Deus não é restrito por fronteiras, fusos horários, números bloqueados ou status de relacionamento. Ele fala de maneiras que nenhuma interferência humana pode parar. Ele fala através de convicção, através de memórias, através de sonhos, através de momentos de inquietação profunda que não podem ser ignorados. Você pode não ver, mas enquanto você ora, Deus está trabalhando em lugares que você não consegue alcançar. Ele está perturbando o que não se alinha com sua vontade. Ele está agitando pensamentos que não podem ser silenciados. Ele está trazendo lembretes em momentos inesperados. Mesmo quando nada está acontecendo externamente, o movimento interno pode ser poderoso. Silêncio não significa inatividade. Muitas vezes significa que Deus está trabalhando em particular, onde nenhuma performance é necessária. Ao mesmo tempo, é importante entender seu papel nesta estação. Sua missão não é perseguir, forçar, manipular ou provar seu valor. Sua missão não é competir com circunstâncias ou controlar resultados. Sua missão é simples, mas desafiadora. Ore, espere, confie. A oração mantém o seu coração alinhado. A espera evita que você haja cedo demais. A confiança te impede de carregar fardos que nunca foram seus para carregar. Sua responsabilidade não é eliminar a distância. Sua responsabilidade é permanecer fiel dentro dela. Ao longo dos anos em que venho estudando o comportamento humano, um padrão que vejo consistentemente é este: as pessoas que mais se machucam nesse tipo de processo são aquelas que tentam assumir o controle do que foi dado para ser confiado. O esforço de controlar o que não nos pertence controlar é exaustivo. É onde o esgotamento emocional se instala. É onde a amargura começa. Mas quando a pessoa aprende a depositar esse peso, verdadeiramente, profundamente, algo muda internamente. Não necessariamente a circunstância externa, mas algo no interior se assenta. É isso que Deus está convidando você a fazer agora. Não a fingir que não dói, não a fingir que não importa, mas a depositar, de verdade, o que é pesado demais para você carregar sozinho. Porque há algo que preciso dizer com clareza, com cuidado e com toda a minha experiência clínica por trás dessas palavras. O fato de você ainda estar aqui, ainda ouvindo, ainda aguentando, isso não é fraqueza, isso é resiliência, isso é fé em forma de resistência. A mente humana, quando passa por esperas prolongadas, começa a criar narrativas de abandono, começa a interpretar o silêncio como rejeição, a distância como indiferença, a ausência de resposta como prova de que não vale a pena. Mas essas são narrativas emocionais. E narrativas emocionais, por mais reais que pareçam, não são fatos. O que sei depois de décadas observando processos de cura, transformação e restauração, o que é verdadeiro resiste ao tempo. O que é construído com intenção, cuidado e propósito não desmorona com facilidade. E o que Deus inicia, Ele termina. Se há algo que quero que você leve dessa mensagem, uma única coisa é isso: você não está sozinho nessa espera. Você não está sozinho na confusão. Você não está sozinho no cansaço. Você não está sozinho nas perguntas que você faz de madrugada. Há uma presença que acompanha cada estação, inclusive as estações silenciosas, inclusive as que parecem intermináveis, inclusive as que você não entende. E essa presença não é indiferente ao que você está sentindo, ela é exatamente o oposto. Deus está trabalhando, mesmo agora, mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando os sinais externos dizem outra coisa. Ele está movendo, curando, preparando, alinhando. E nada do que está entre você e o que ele prometeu é grande demais para que ele traga ao alinhamento certo, no tempo certo. Então, se essas palavras estão tocando o seu coração, responda com fé. Declare que você confia no timing de Deus. Declare que você não vai desistir no meio do processo. Declare que o silêncio não é a sentença final.
Esta mensagem não é aleatória, ela é intencional, ela é urgente, ela está conectada a um propósito. E se você ainda está ouvindo, se chegou até aqui, é porque Deus ainda não terminou com você. E Ele não terminou com essa história. Permaneça, confie, deixe Ele trabalhar. Eu sou Andréa Vermont, e foi com todo o meu coração, com toda a minha experiência e com todo o cuidado que carrego por você que trouxe essas palavras hoje.